Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Direito Direto. Olá a todos! Aqui a gente busca descomplicar o universo jurídico, né? Sempre com clareza, objetividade. Isso mesmo, de um jeito acessível, direto ao ponto. E hoje, olha, o tema é daqueles fundamentais. Com certeza. Mas antes de começar, aquele recadinho rápido, né? Sim, pessoal, não esqueçam. Sigam o Direito Direto na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer, enfim, onde você escuta a gente. Assim não perde nada. Exato. E se você curte o nosso trabalho, dá aquela força. Avalia com 5 estrelas, compartilha. Sabe aquele colega que está na batalha do concurso? Manda para ele. Pode ajudar bastante. Boa! E sigam a gente também lá no Instagram, viu? Tem mais dicas, bastidores. Aproveita para ouvir no trânsito, lavando a louça, na academia. É informação de qualidade de um jeito leve. Vale lembrar, né, que esses nossos papos aqui são baseados em muito estudo. Cadernos, livros, aulas. E a gente quer que vocês acompanhem essa jornada com a gente. Comentem, tragam dúvidas, percepções. Isso. E uma última dica prática. Que tal criar playlists por matéria aí no seu app? Facilita demais na hora de revisar. Organiza tudo. Ótima ideia. Bom, então, vamos ao que interessa. Chega de papo inicial. Vamos lá. Hoje o nosso mergulho é num tema central do direito público: teoria e classificação das constituições e normas constitucionais. Uau! Parece complexo. E é um pouco. Mas é a base de tudo para entender como o nosso país se organiza, como o Estado funciona. Exatamente. A gente vai tentar desvendar o que é, afinal, uma Constituição, como ela pode ser vista por ângulos diferentes, né? E como a gente classifica não só a Constituição em si, mas as normas que estão dentro dela. Perfeito. Então, começando pelo começo mesmo. O que é Constituição? Essa palavra ela tem vários sentidos, né? É o que a gente chama de polissêmica. Vários significados. Isso. O J.J. Gomes Canutilho, o nome importante já lá em 2003, apontava isso. Ele dizia que, olha, pode ser a norma jurídica fundamental, aquela escrita, sabe? Mas também pode ser vista como uma declaração de direitos ou, e isso é crucial, como um instrumento para organizar e, principalmente, limitar o poder do Estado. Interessante. Quer dizer, não é só um livrinho de regras, tem uma função política de garantia de direitos bem forte. E outros autores, como eles veem isso? O José Afonso da Silva, que é uma referência enorme aqui no Brasil, num texto de 2005, ele reforça muito essa ideia. Para ele, a Constituição é a lei fundamental do Estado mesmo. Ela organiza os elementos essenciais, como a estrutura do Estado, a forma de governo, como o poder é dividido, exercido, quais são os órgãos, os limites desse poder e, claro, os direitos fundamentais. E a nossa Constituição de 88 se encaixa nisso, né? Totalmente. Ela reflete todos esses aspectos que o José Afonso da Silva menciona. É a nossa base. Entendi. E ao longo do tempo foram surgindo diferentes maneiras de olhar para a Constituição, né? Diferentes concepções teóricas. Acho que vale a pena a gente passar pelas principais. Exatamente. São como lentes diferentes para analisar o mesmo fenômeno. A primeira, que assim marcou muito, foi a concepção sociológica, muito ligada ao Ferdinand Lassalle. Lassalle. Isso. Na obra A Essência da Constituição, lá de 1862, ele lançou uma ideia bem provocadora. Ele disse que a Constituição real, de verdade, de um país, não era o texto escrito. Não? E o que era então? Era a soma dos fatores reais de poder que mandavam naquela sociedade. Fatores reais de poder. Que tipo de fatores seriam esses? Poder econômico, militar? Exatamente. A força dos grandes industriais, dos banqueiros, dos militares, da nobreza na época, da igreja. Lassalle dizia que a relação de forças entre esses grupos é que formava a Constituição de verdade a que valia na prática. O texto escrito, se não batesse com essa realidade de poder, seria só uma folha de papel. Nossa, que visão pragmática, hein? Bem crítica. Muito. E olha, essa ideia do Lassalle, é bom notar, já caiu em concurso do MPMS em 2018. Mostra como é relevante ainda hoje. Uma perspectiva que olha para a sociedade, para o poder real mesmo.
E como que a concepção política se diferencia disso? Aí o grande nome é o Carl Schmitt, principalmente com a obra Teoria da Constituição, de 1928. Para o Schmitt, a Constituição, no seu núcleo, sabe? No coração dela, é a decisão política fundamental. Decisão política fundamental. De quem? Do titular do poder constituinte. Ou seja, são aquelas grandes escolhas, as opções básicas, que fundam e estruturam o Estado. E que tipo de escolhas seriam essas? Me dá um exemplo. Tipo, definir se vai ser uma república ou monarquia, se vai ser um Estado federal ou unitário, adotar certos direitos fundamentais que são chave, a estrutura básica dos poderes. Isso seria a Constituição em sentido material para ele. Entendi. E ele diferenciava isso de outras normas no texto? Sim, ele distinguia a Constituição, essas decisões essenciais, das leis constitucionais. Essas últimas seriam outras normas ali presentes, talvez mais de procedimento, mais detalhadas, mas sem essa carga de decisão política fundamental. O Schmitt também, vira e mexe aparece em provas, CESP, MPMS. Interessante essa distinção. Não, então a gente viu a visão sociológica do poder real e a política da decisão fundamental. Falta a mais jurídica, talvez. A que a gente mais pensa de cara. Sim, a concepção jurídica. E aqui o mestre é Hans Kelsen, com a teoria pura do direito. Para o Kelsen, a gente tem que olhar a Constituição de um jeito estritamente normativo. Ela é a norma suprema, o topo do ordenamento jurídico. É ela que dá validade para todas as outras normas. Leis, decretos, tudo. É o pico da famosa pirâmide normativa. A clássica pirâmide de Kelsen. Mas ele faz uma distinção aí dentro do sentido jurídico, não faz? Faz sim. Kelsen separa o sentido lógico-jurídico do jurídico positivo. O jurídico positivo é a norma que está lá, escrita, posta. É a Constituição que a gente lê e que diz como criar outras leis. Ok, essa é a norma escrita. E a lógico-jurídica? Essa é mais abstrata. É a norma fundamental hipotética. É como se fosse um pressuposto, uma ideia que a gente assume para dar validade à própria Constituição escrita. A ideia de que a gente deve obedecer à Constituição porque a gente pressupõe uma norma anterior, que não está escrita em lugar nenhum, só pensada, que manda obedecer. Uau, complexo. É para fundamentar o direito nele mesmo, sem precisar da política ou da sociedade. Exatamente. É a busca pela pureza do direito, e Kelsen, claro, é figurinha carimbada em concurso. Tá certo. E mais recentemente tem também a visão culturalista, né? O que ela traz de novo? Essa concepção, ligada a autores como Peter Haberle e, aqui no Brasil, o Meirelles Teixa, ela enxerga a Constituição como um fenômeno cultural. Ela é, ao mesmo tempo, produto da cultura de um povo, seus valores, sua história, suas lutas sociais e também um fator que influencia e molda essa cultura. Quer dizer, ela nasce da cultura e também ajuda a formar a cultura. Isso. O Haberle tem uma ideia muito interessante, a Constituição como um processo público. Ele diz que a interpretação dela não é só coisa de juiz, de jurista, é de toda a sociedade. Uma sociedade aberta de intérpretes. Faz muito sentido e parece conectar bem com coisas que a gente vê hoje, tipo audiências públicas no STF, a figura do amicus curiae, né? Que trazem outras vozes para o debate constitucional. Perfeitamente. E além dessas 4 clássicas, surgiram outras concepções mais recentes bem importantes no constitucionalismo de hoje. Só para citar rapidinho, a Constituição Dirigente, do Canutilho, que vê a Constituição como um plano para o futuro, cheia de metas sociais. A nossa de 88 é super exemplo disso. Certo. A ideia da força normativa da Constituição, do Conrad Reze, que diz que a Constituição tem que ter vontade de ser cumprida, de se impor na realidade. E a Constituição Dúctil, do Zagrebelsky, que a vê como um projeto mais aberto, um reflexo do pluralismo, mais focado em princípios para a gente conviver do que em regras super fechadas. Ufa! Muitas formas de olhar para a Constituição. Agora, para a gente organizar as ideias, como é que a gente pode classificar as constituições? Essas classificações ajudam a entender as características de cada uma, certo? Sem dúvida. São ferramentas didáticas essenciais. E os critérios vão muitos. Vamos passar pelos principais. Vamos lá. Começando pela origem, ou seja, como ela nasceu. Pode ser promulgada,
que é democrática, feita com participação popular. A nossa de 88 é assim, a de 46 também foi. Pode ser outorgada, que é imposta pelo governante sem participação, tipo a de 1824 do Império ou a de 37 do Estado Novo. E tem mais tipos de origem? Sim, tem a cesarista, que é feita pelo governante, mas ele submete a um referendo, tipo para buscar uma legitimação depois. E a pactuada, que nasce de um acordo, um pacto entre forças políticas rivais, como a Magna Carta lá de 1215 na Inglaterra. Ok, origem entendida. E quanto à forma? Essa parece mais simples. É assim, basicamente. Escrita, quando está tudo num documento formal, único. É o caso da maioria hoje, inclusive todas as nossas constituições brasileiras. Não escrita, ou costumeira, quando se baseia em costumes, decisões dos tribunais, leis espalhadas. O exemplo clássico é o Reino Unido. Certo. E quanto ao modo de elaboração? Aí temos dogmática, que é feita de uma vez só por uma Assembleia Constituinte, refletindo as ideias e dogmas daquele momento histórico. A nossa de 88 é dogmática. Histórica, que vai se formando ao longo do tempo, gradualmente, como a do Reino Unido de novo. Entendi. Agora um critério super importante. Quanto à estabilidade, ou seja, a dificuldade de mudar a Constituição. Esse é crucial. Define muito a força dela. Temos rígida, quando o processo para alterar a Constituição é mais difícil, mais solene, do que o processo para fazer uma lei comum. É o caso da nossa de 88, que exige todo aquele processo especial para emendas lá no artigo 60. É mais comum hoje em dia, né? Sim, mas existe a flexível, onde a Constituição pode ser mudada por lei comum, mesmo processo, o Reino Unido de novo como exemplo. E entre rígida e flexível tem meio termo. Tinha, né? A semi-rígida, que tinha uma parte rígida e outra flexível. A nossa Constituição de 1824 era assim. E tem uma categoria acima da rígida, a super-rígida. Super rígida? É aquela que, além de ser rígida para mudar a maior parte, tem um núcleo que é simplesmente imutável, as famosas cláusulas pétreas. Muita gente classifica a nossa de 88 assim por causa daquelas limitações do artigo 60, parágrafo 4º. Faz sentido. A rigidez é chave para entender a supremacia da Constituição. E quanto à extensão, o tamanho dela? Aí é simples. Analítica, também chamada de prolixa. É aquela longa detalhista que trata de um monte de assunto. A nossa de 88, com mais de 250 artigos fora o ADCT, é super analítica. Sintética, ou concisa. É a curtinha que foca mais nos princípios gerais, na estrutura básica. A dos Estados Unidos é o grande exemplo. E quanto à finalidade, o objetivo principal dela? Aqui a gente vê a evolução do Estado. Constituição garantia. Típica do liberalismo, o foco era limitar o poder do Estado e garantir as liberdades individuais. Constituição balanço. Era mais descritiva, tipo um retrato da realidade política e social existente. Foi comum em estados socialistas. Constituição dirigente ou programática. Essa define metas, programas, tarefas para o Estado cumprir, para transformar a sociedade. Típica do Estado social, como a nossa de 88, cheia de objetivos sociais. E para fechar as classificações principais tem aquela ontológica, né? Que olha para a relação com a realidade. Isso. A classificação do Carl Lowenstein, quanto à correspondência com a realidade. Ele dividiu em 3. Normativa, é o ideal. O texto constitucional consegue regular a realidade, ele é efetivamente aplicado e vivido. Nominal. O texto é bom, tem bons princípios, mas ele ainda não consegue se impor totalmente à realidade política e social. Fica um pouco no papel. Muitos dizem que a nossa CF 88 tem vários traços disso em certas áreas. Semântica. Essa é a pior. O texto existe, mas ele é só uma fachada, uma formalidade para legitimar um poder autoritário que já manda de fato. É só para inglês ver, basicamente. Entendi. E tem outras classificações, né? Mas essas são as que mais aparecem. Sim. Tem quanto ao conteúdo, formal x material, ideologia, ortodoxa x eclética, a nossa é eclética, sistema, principiológica x preceptual, a nossa é mais principiológica, mas essas que a gente detalhou são as mais cobradas e úteis para o entendimento geral. Então, só para amarrar,
a nossa Constituição Federal de 1988, como a gente classificaria ela usando esses critérios? Vamos lá. Ela é promulgada, democrática, escrita, dogmática feita de uma vez, formal no sentido de que tudo que está nela é Constituição, rígida, com características de super rígida por causa das cláusulas pétreas, analítica, bem longa, dirigente, cheia de programas e, podemos dizer, eclética e principiológica. Ótimo resumo. E ligada a isso tudo, tem um conceito importante: o bloco de constitucionalidade. O que entra nesse bloco aqui no Brasil? Boa pergunta. O bloco de constitucionalidade é basicamente o conjunto de normas que servem de parâmetro para a gente dizer se uma lei é constitucional ou não. É a régua do controle de constitucionalidade. E o que compõe essa régua no Brasil? Aqui no Brasil, a visão que prevalece, a majoritária, é mais restritiva. O bloco é formado essencialmente pelas normas da própria Constituição escrita de 1988. Ponto. Só a Constituição escrita? E, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, também entram nesse bloco com status de norma constitucional formal os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados naquele rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º, lembra? Aprovação em 2 turnos, por 3/5 dos votos em cada casa do Congresso. Aí eles equivalem a emendas constitucionais. Entendi. Fora isso, outros tratados de direitos humanos ou normas internacionais não entram nesse bloco com status constitucional. Exato. Terão outros status, como supralegal, mas não constitucional formal para fim de controle direto. Perfeito. Agora, vamos olhar para dentro da Constituição, as normas constitucionais. Elas não são todas iguais na forma como funcionam, como elas se aplicam, né? Não mesmo. Apesar de todas terem força jurídica, a aplicabilidade delas na prática varia bastante. E a classificação mais famosa e usada para entender isso é a do José Afonso da Silva, que fala da eficácia das normas. Eficácia, como assim? Ele classifica as normas em 3 tipos principais, pensando se elas precisam ou não de outra lei para produzir todos os seus efeitos e se podem ser limitadas. Primeiro, as normas de eficácia plena. Essas são autoaplicáveis. Desde que a Constituição entrou em vigor, elas já produzem todos os seus efeitos, não precisam de lei nenhuma para regulamentar e a lei comum não pode restringir o que elas dizem. Me dá um exemplo de eficácia plena? Fácil. A norma que diz que o mandato de senador é de 8 anos. Tá lá, vale direto, não precisa de lei para dizer isso e nenhuma lei pode mudar esse prazo. Ok. E o segundo tipo? São as normas de eficácia contida. Essas também são autoaplicáveis, produzem efeitos logo de cara, mas... Tem um mas. Tem. A própria Constituição permite que a lei, ou às vezes outra norma constitucional, ou até conceitos mais abertos como ordem pública, venha e restrinja o alcance dessa norma. Ela já nasce valendo, mas pode ser contida, limitada. Um exemplo disso? O exemplo clássico é o artigo 5º, inciso 13, liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. A norma garante a liberdade, mas no final diz, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, a liberdade existe desde já, mas a lei pode vir e criar exigências, restrições, como a OAB para a advocacia, o CRM para a medicina. Entendi. A norma vale, mas com uma possibilidade de restrição futura pela lei. E o terceiro tipo? São as normas de eficácia limitada. Essas são diferentes. Elas precisam de uma lei posterior, uma regulamentação, para poderem produzir todos os seus efeitos principais. São como uma promessa, uma diretriz do Constituinte que depende do legislador para se concretizar plenamente. Ah, então essas não valem nada até a lei sair. Não é bem assim. Calma lá. Elas não produzem todos os seus efeitos, mas já têm alguma força. Mas antes, deixa eu só dizer que elas se dividem em 2 subtipos principais. Certo. Quais são? Basicamente, as de princípio institutivo ou organizativo são aquelas que mandam criar órgãos, entidades ou organizar estruturas. Por exemplo, quando a Constituição diz que uma lei complementar vai organizar a Advocacia Geral da União, precisa da lei para a AGU funcionar plenamente como previsto.
E as de princípio programáticas. Essas estabelecem programas, metas, objetivos para o Estado. São muito comuns em direitos sociais. Por exemplo, o artigo 3º com os objetivos da República, construir sociedade livre, justa, solidária, ou o artigo 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. São programas de ação. Entendi. Mas você disse que mesmo essas de eficácia limitada já têm algum efeito, mesmo antes da lei. Exatamente. Isso é super importante. Elas não são letra morta. Pelo menos, elas já têm um efeito negativo. Elas revogam toda a legislação anterior que for incompatível com elas e proíbem que se criem leis futuras contrárias ao que elas determinam. Interessante. Tipo, elas já bloqueiam o que vai contra elas. Isso. E também servem como parâmetro de interpretação para todo o resto do direito. E mais, hoje se entende que especialmente as programáticas ligadas a direitos fundamentais, como saúde e educação, elas já podem gerar, sim, algum nível de direito subjetivo, que pode ser buscado na justiça, mesmo sem a lei específica. A justiça pode determinar que o Estado cumpra aquele programa minimamente. Entendi. Então, a classificação do José Afonso é fundamental para saber como ler cada artigo da Constituição na prática. Totalmente. Existem outras classificações de eficácia, como a da Maria Helena Diniz, mas essa do José Afonso é a mais consagrada em concursos e na jurisprudência. Ok. Agora, outra distinção que a gente ouve muito falar hoje em dia, especialmente no STF, é entre regras e princípios. Qual a diferença aí? Essa é outra distinção chave no direito constitucional moderno. Muito trabalhada por autores como Robert Alexy, Ronald Dworkin, é fundamental para entender como se decide casos difíceis. E como a gente diferencia? De forma simples. Vamos tentar. De forma bem direta. Regras são normas mais concretas, mais descritivas. Elas funcionam numa lógica de tudo ou nada. Ou a regra se aplica à situação ou não se aplica. Se duas regras entram em conflito, geralmente uma invalida a outra ou uma é exceção à outra. Um exemplo de regra. Maioridade penal aos 18 anos. Art. 228 da CF. É uma regra clara. Ou tem 18 ou não tem. Para fins de imputabilidade penal. Ponto. Certo. E os princípios? Os princípios são mais abstratos. Eles expressam valores fundamentais, diretrizes gerais, tipo dignidade da pessoa humana, razoabilidade, eficiência, moralidade. Eles não se aplicam nesse tudo ou nada. E se dois princípios entram em conflito num caso, tipo liberdade de imprensa versus direito à privacidade? Aí é que está a grande diferença. Eles não se excluem. Eles se ponderam. O juiz precisa pesar os princípios em jogo, naquele caso concreto, e tentar achar a solução que harmonize eles da melhor forma possível, que realize ambos na maior medida possível. O Alex diz que princípios são mandamentos de otimização. Devem ser cumpridos na maior medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. Entendi. Então a forma de aplicar é diferente também. Exatamente. Regras a gente aplica por subsunção. Pega o fato, vê se ele se encaixa na descrição da regra e aplica a consequência. Princípios exigem ponderação, analisar o peso de cada princípio no caso, as circunstâncias e buscar uma solução equilibrada. E essa ponderação é o que muitas vezes o STF faz, né? Exato, é uma ferramenta essencial na jurisdição constitucional hoje, embora, claro, o uso dela também gere muito debate sobre os limites, a segurança jurídica, o risco de subjetividade. É um tema quente. Com certeza. Bom, para a gente ir fechando a nossa análise, vamos dar uma olhada na estrutura da Constituição de 1988. Como ela se organiza, assim, formalmente? Olha, basicamente, a gente pode dividir o texto em 3 grandes partes. O preâmbulo, que é aquela introdução, sabe, antes do artigo 1º. É tipo uma carta de intenções que diz os valores e objetivos do pessoal que fez a Constituição. E esse preâmbulo, ele tem força de lei? Eu posso processar alguém com base só no preâmbulo? Ótima pergunta. O Supremo Tribunal Federal, STF, já decidiu isso várias vezes. O entendimento do STF é que o preâmbulo não tem força normativa própria, ou seja, ele não cria direitos nem deveres sozinho.
Não serve como parâmetro isolado para dizer se uma lei é inconstitucional. Ah, então ele não serve para nada. Não, não é isso. Ele não tem força normativa própria, mas ele serve como um vetor de interpretação. Ajuda a entender o sentido das outras normas da Constituição. Aquela famosa menção sob a proteção de Deus, por exemplo, o STF já disse que, por estar no preâmbulo, não fere a laicidade do Estado. Não impõe uma religião oficial. É mais uma expressão do contexto cultural. Entendi. Preâmbulo é inspiração, não comando direto. Qual a segunda parte? A segunda e principal é a parte dogmática, o corpo permanente. Vai do artigo 1º até o artigo 250. É aqui que está o filé mignon. Os princípios fundamentais, os direitos e garantias, a organização do Estado, União, Estados, municípios, a divisão dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, a ordem econômica e financeira, a ordem social. É o núcleo normativo principal. Certo. E a terceira parte? É o ato das disposições constitucionais transitórias, o famoso ADCT. São aquelas normas que vêm depois do artigo 250. Elas serviram ou ainda servem para fazer a ponte, a transição, da ordem constitucional antiga, antes de 88, para a nova. Regulamentam situações específicas dessa passagem. E essas normas do ADCT têm a mesma força que as da parte dogmática? Sim. Hierarquicamente, elas são normas constitucionais como qualquer outra. A diferença é a função delas, mais voltada para essa transição. Muitas delas, inclusive, já cumpriram seu papel e hoje têm o que a gente chama de eficácia exaurida. Perfeito. E para finalizar mesmo, dentro dessa parte dogmática, a doutrina costuma identificar diferentes tipos de normas, né? Os tais elementos da Constituição, usando a classificação do José Afonso da Silva de novo. Isso é uma classificação mais didática para entender as funções das normas ali dentro. Tem os elementos orgânicos, que são as normas que estruturam o Estado, organizam os poderes. Os elementos limitativos, que são basicamente os direitos e garantias fundamentais. Eles limitam o poder do Estado. Certo. Aí vem os elementos socioideológicos, que mostram o compromisso social da Constituição, direitos sociais, ordem econômica, princípios como justiça social. Depois, os elementos de estabilização constitucional. São os mecanismos de defesa da própria Constituição, tipo o controle de constitucionalidade, a intervenção federal, as regras para fazer emendas, o estado de defesa, estado de sítio. E, por fim, os elementos formais de aplicabilidade. São regras sobre como aplicar a própria Constituição. O exemplo mais claro é o artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que as normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Nossa, quanta coisa! Conseguimos cobrir muito terreno hoje, hein? Desde o que é uma Constituição, as visões sobre ela, até como ela se classifica, como as normas funcionam e como ela está estruturada. Foi uma bela jornada. Passamos pelas concepções de La Salle, Schmitt, Kelsen, Heberle. Vimos as classificações mais importantes: origem, forma, estabilidade, finalidade, ontológica. Entendemos o bloco de constitucionalidade aqui no Brasil, a questão da eficácia das normas com José Afonso da Silva, a diferença crucial entre regras e princípios, e ainda demos uma olhada na estrutura formal da nossa CF 88. Esperamos de verdade que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear esses conceitos que são tão importantes para quem estuda ou simplesmente quer entender melhor o direito e o nosso país. Agradecemos demais a companhia de vocês. É isso aí, pessoal, e não se esqueçam, sigam o Direito Direto, avaliem com 5 estrelas se gostaram, compartilhem com os amigos e concurseiros e acompanhem a gente lá no Instagram. O feedback de vocês é super bem-vindo. E para fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão para vocês levarem. A gente vive num país com uma Constituição que classificamos como dirigente, cheia de promessas, programas sociais, analítica, rígida. Como será que a gente percebe no dia a dia a tensão entre essa Constituição escrita tão ambiciosa e a realidade social? Onde entram aqueles fatores reais de poder que o La Salle falava lá atrás? Onde a nossa Constituição consegue ser de fato normativa
e onde ela talvez ainda seja mais nominal ou, quem sabe, até semântica em alguns aspectos. Uma excelente reflexão para conectar toda essa teoria com a nossa vida prática. Fica aí o pensamento. É isso. Até o próximo Direito Direto.